Chegou o grande momento da leitura bíblica, a leitura da palavra de Deus, e hoje nós queremos ler no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, do verso 1 até o versículo 3, que diz o texto sagrado: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Eu vou repetir o verso de número 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Verso 3. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aqui está um texto sagrado das Escrituras, a poderosa palavra de Deus. Nesse tema, nesse texto, aqui aparecem marcas do homem que Deus usa. Nós vamos ver rapidamente essa questão. Acredito que todos nós queremos ser úteis no reino de Deus, pelo menos é o entendimento que se tem. Então, quais as qualidades devem ter um homem de êxito na nossa sociedade? Então, vai lá, visão, tem que ser um homem com visão, um homem com valores, um homem com integridade, um homem com inteligência e sagacidade, com tenacidade, com responsabilidade, com diplomacia. Para que Deus usa um homem? Para quê? Então, primeiro, Deus usa para transformar sua família, pai, esposa, etc. Deus usa para transformar os outros, os companheiros. Deus usa para transformar sua igreja, líder espiritual. Deus usa para transformar a sociedade, no caso, testemunha. Então, as características importantes do homem que Deus usa podem ser bem diferentes destas. Aprendemos com Jonas as características de um homem que Deus usa. Vamos em primeiro lugar. O homem que Deus usa é um homem escolhido por ele. O verso de número 1 diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então, a palavra veio a Jonas. Então, se entende que ele era um escolhido de Deus, porque o Senhor se revelou para ele, o Senhor falou com ele, o Senhor chamou ele, escolheu ele e falou com ele. A escolha é um ato soberano de Deus, é um mérito divino, é Ele que escolhe, e Ele escolhe quem Ele quer, na hora que Ele quer e da maneira como Ele quer, e Ele usa do jeito que Ele quer, não é do nosso jeito. A escolha é incondicional. Primeiro, ela é um ato soberano de Deus. E segundo, a escolha é um ato incondicional. Não depende de qualidade ou de virtudes. Não depende de formação teológica ou de formação secular. Não. Deus, quando Ele faz isso de maneira incondicional, Ele chama a pessoa do jeito que a pessoa é. E da maneira como a pessoa é, Ele vai progredir. Ele vai ser usado por Deus e vai ser uma bênção de Deus. Essa passagem de Jeremias, capítulo 1, no verso de número 5, o texto, ele lá vai dizer o seguinte, Jeremias, capítulo de número 1 e o verso 5, o texto diz: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saístes da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Então aqui você percebe, obviamente, que a escolha é incondicional. E Deus chamou lá no ventre. Eita maravilha! Outra coisa interessante, o homem que Deus usa é um homem escolhido por Ele. Nós estamos vendo que a escolha é um ato soberano de Deus. 2, a escolha é um ato incondicional. E em terceiro, a escolha é o potencial, ou glórias, não o que somos, e sim o que podemos ser, diante do Senhor. Esse potencial que Deus fez, a Bíblia diz que a nossa chamada, a Bíblia diz que a nossa capacidade
ela não vem de nós, mas sim do Senhor. É Deus que faz a obra, é o Espírito Santo que está na frente. Outro ponto interessante, nós estamos falando sobre as marcas do homem que Deus usa. Em primeiro lugar, o homem que Deus usa é um homem escolhido por Ele. Número 2, o homem que Deus usa é o homem que recebe uma missão. O verso 2 do texto que nós lemos, o versículo de número 2, ele diz: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então, nesse verso, quando o Senhor está dizendo levanta-te, vai, ele está dando a mensagem, ele está dando a missão, ele está dando a incumbência, a responsabilidade, ele tinha que sair. Aqui está o princípio da grande comissão que Jesus ide por todo mundo, pregai o evangelho. Aqui ele está dizendo, vai à grande cidade de Nínive. Nínive representa o mundo pecaminoso, que precisa da mensagem de esperança, que precisa da mensagem de paz, da mensagem da presença de Deus nos corações e nas vidas. A missão é algo concreto de Deus. Deus é claro naquilo que ele fala, o que pediu Deus aos seguintes homens. Josué, Deus deu qualidade para Josué, deu graça para Josué, deu graça para Gideão lá em Juízes 6, verso 14, Pedro e André em Mateus 4,19. Deus chamou Paulo no capítulo 9 de Atos, verso 15, ele disse, para mim ele é um vaso escolhido. Então a missão consiste em coisas possíveis. Deus não pede coisas impossíveis, ele só pede coisas possíveis. A missão não são coisas absurdas. O que Deus pede tem um propósito. Então, a missão é inquestionável. Deus, ele simplesmente faz isso na vida do ser humano. Ela é inquestionável. Para isso nós vamos ver o versículo de número 7 do capítulo 1 de Jeremias. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Então aqui ele estava se diminuindo, ele estava com essa autoestima aqui totalmente dilacerada, quebrada, mas o Senhor estava dizendo para ele, não diga que eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Então é o nosso Deus que está no controle de tudo. Nós estamos falando sobre o tema, olha só, as marcas do homem que Deus usa. Em primeiro lugar, o homem que Deus usa é um homem escolhido por Deus. Número 2, o homem que Deus usa é um homem que recebe uma missão. E número 3, o homem que Deus usa é um homem imperfeito. Ele é um homem imperfeito, ele não é um homem perfeito. Olha o versículo 3. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Aqui denota uma fraqueza. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O verso de número 3, ele está revelando claramente que Jonas, ele deu uma falhada. Então, com isso, o homem que Deus usa é um homem imperfeito, não é um homem perfeito. Ele não busca os perfeitos da terra, porque a Bíblia diz que os perfeitos não precisam de médico, os doentes não precisam de cura, já estão curados. Mas Deus procura homens imperfeitos, porém homens de fé. Homens imperfeitos, mas homens que tenham uma missão na sua vida. Homens imperfeitos, mas homens escolhidos por Deus. Imperfeito porque é indisposto, não tem o desejo de cumprir o seu chamado. Imperfeito porque se considera incapaz. Vamos ver lá essa de Jeremias capítulo 1 e o verso de número 6, quando o Senhor fala para Jeremias no verso 6. Então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Foi quando o Senhor falou
Não digas, eu sou um menino, porque a todos quanto eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Foi isso que o Senhor falou para Jeremias. Imperfeito porque se considera indigno. Imperfeito é o que Deus usa para envergonhar os perfeitos. Então Deus, ele tem maneiras diversas para poder trabalhar nas nossas vidas, nos nossos corações. Nós estamos falando sobre o tema muito lindo, as marcas do homem que Deus usa. Número 1, o homem que Deus usa é um homem escolhido por Deus. Número 2, o homem que Deus usa é um homem que recebe uma missão. Número 3, o homem que Deus usa é um homem imperfeito. E número 4, o homem que Deus usa é um homem que se quebranta. É um homem que se quebranta diante do Senhor. Eu não li esse texto, mas está registrado lá no livro de Jonas, no capítulo 1 e o versículo de número 17. Olha o que o texto vai nos dizer aqui. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Por isso, o homem que Deus usa é um homem que se quebranta. Esse versículo de número 17 revela quando ele foi tragado, porque na verdade ele também foi desobediente ao Senhor naquele momento. O quebrantamento vem por negar, se obedecer. O quebrantamento vem ao buscar o que é seu, seguir os seus instintos. O quebrantamento se manifesta em situações adversas. O quebrantamento é uma lição de humildade, ensina a deixar de confiar em nós mesmos para confiarmos em Deus. E em quinto lugar, o homem que Deus usa é um homem que ora. No capítulo 2 de Jonas e o verso de número 1 diz: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus das entranhas do peixe. Que Deus usa é o homem que ora, é o homem que busca a presença de Deus. A oração estabelece e mantém um contato perfeito com Deus. A oração mostra mais claramente a vontade de Deus. A oração gera uma resposta da parte de Deus. Deus vai responder a partir do momento que nós vamos orar. O homem que Deus usa é um homem que obedece. Esse aqui é o ponto de número 6. O homem que Deus usa é um homem que obedece. A obediência é resultado do quebrantamento e da oração. A obediência é consequência de conhecer a vontade de Deus. A obediência tem seu fundamento na fé. A obediência exige uma dependência absoluta de Deus. E em sétimo lugar, o homem que Deus usa é um homem que vê os resultados. Ele vai ver os resultados. Os resultados são frutos de um mesmo Deus. Os resultados podem ser inesperados, diferentes, maiores ou menores do que os esperados. Os resultados consistem em uma transformação das pessoas e o seu retorno. Os resultados irão produzir satisfação, vontade de viver. O que? Então eu quero concluir dizendo o seguinte: que Deus permita desenvolver estas características em nós, as quais diferem grandemente do que a sociedade considera as características de um homem de êxito. Estas características vêm de Deus quando Ele forja o caráter do homem para aperfeiçoá-lo e para fazê-lo útil para seus planos, propósitos no mundo. Que o Espírito Santo possa abençoar sua vida maravilhosamente, porque neste momento eu quero orar pela sua vida para a glória de Jesus. Querido Espírito Santo de Deus, graças te damos, ó Pai, por esse momento maravilhoso, quando o Senhor tem nos dado privilégio, graça, unção e autoridade, para que o teu nome seja glorificado nos céus e na terra. Eu te louvo, te amo, te adoro, te exalto, te glorifico e te agradeço por esse momento maravilhoso que o Senhor tem nos concedido.
Pai justo, santo e eterno, no nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã de quarta-feira, mais um momento, Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Nós estamos aqui para Te servir, para Te adorar e glorificar. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade ao falar aos nossos corações, que o Senhor esteja conosco a cada momento. Abençoa a Tua obra, abre as portas de vitórias, de autoridade, de unção e de graça. Nós estamos aqui para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa esta obra, liberta as vidas, almas, corações. Senhor amado, nós estamos aqui no nome de Jesus. Opera milagres, faz a obra, olha para o nosso país, estende as Tuas mãos, repreende as forças do adversário, faz com que nós possamos vencer, meu Deus, todos os males. Nós estamos aqui para o louvor do Teu nome. Espírito de glória, Espírito de Deus, é no nome de Jesus que nós te oramos, te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus.